Olá! Estamos de volta com mais um Carreira Médica Entrevista. E hoje a nossa convidada é a doutora Lilian Arruda. Ela é médica oncologista do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, onde também é atual gerente médica. É professora do Centro Universitário São Camilo e coordenadora do Núcleo de Pesquisas do IBCC. E quem realizará essa entrevista são os futuros médicos, doutora Ana Beatriz Luna e doutor Victor da Costa. Boa tarde, doutora Lilian. Primeiro, a gente gostaria de agradecer a senhora, né, por disponibilizar esse tempinho para a gente aí em pleno feriado. E só para apresentar direitinho, eu sou Ana Beatriz, eu sou do 7º semestre, ele é o Vitor, né, que a senhora já conheceu, já estava em contato com ele. E essa entrevista é para a nossa letiva de carreira médica, né? O objetivo é que a senhora divida um pouco sobre a sua carreira e os aprendizados ao longo dessa jornada na medicina, tá bom? Bom dia, meninas. Obrigada demais aí pelo convite. Eu fico honrada com esse convite aqui de poder dividir um pouco com vocês, né? Se eu puder um pouco, eu acho uma iniciativa super interessante. Acho que teria feito diferença no meu momento, na minha trajetória lá na faculdade. Eu busquei, na verdade, na minha jornada, alguns mentores aí na minha vida. Eu sou a única médica da minha família, então eu não tive dentro de casa, né, esse aconselhamento e uma relação tão próxima que pudesse me conduzir. Eu sempre sonhei com a medicina desde criança. Eu já falava que eu ia ser médica e falava que eu ia ser pesquisadora desde criança. Legal. E foi um caminho que eu fui traçando e que eu fui buscando e eu fui me aventurando. Então, eu acho a matéria, a iniciativa é realmente algo muito necessário. Não é só interessante, mas é muito necessário. Sim, eu concordo com a senhora. Eu acho que é muito importante mesmo a gente buscar esse conhecimento, né? Porque, assim, às vezes a gente acaba se fechando numa área e é importante também a gente conhecer outras áreas. Tipo, a medicina é um universo, né? Tem muitas possibilidades, então é muito bacana poder ter essa troca. Começando pela primeira pergunta, começando do comecinho ali, vamos tentar fazer uma linha cronológica. Como e quando a senhora decidiu ser médica e fazer medicina? Você falou que desde criança já falava, mas como que foi tudo isso? Ana, veja, eu não sei dizer exatamente quando, mas desde criança eu sempre tive, era muito forte em mim esse sentimento do cuidado, né, da proteção. E aí ainda, eu lembro que quando criança, indo a consultas minha como acho que ainda era pediatra mesmo, acompanhando os meus irmãos, aquilo me despertava, assim, eu queria ir para o outro lado da consulta, eu não queria me posicionar do lado de cá. Então, eu perguntava por que que eu estava sendo perguntada daquilo. Eu perguntava, tudo que era perguntado para minha mãe, eu ficava, não, mas por quê? Porque isso vai levar aonde? E minha mãe até já me falava, gente, mas assim, você não vai sair nunca da fase do porquê. Assim, em qualquer situação eu ficava, mas por quê? E aí, quando eu via um exame ser solicitado, eu queria entender tudo sobre o que significava aquilo ali que estava acontecendo comigo, uma propedêutica, a realização do exame, alguma coisa assim. Eu queria entender detalhes daquilo ali. Realmente, meus olhos brilhavam. Então, eu lembro que era desde muito criança. Com relação ao sentimento de pesquisa, eu vou te contar, eu tive uma avó que era muito apaixonada por mim, e ela faleceu quando eu era um bebê, e eu nem me recordo dela. Então, o que eu tenho são fotos dela, e ela deixou uma manta que ela fez para mim, e essa manta me acompanhou até minha adolescência, no dia em que ela foi roubada. Então, ela dormia comigo até a minha adolescência, desde a minha vida, assim, eu cresci com essa manta e com a mensagem, assim, a presença física ali da minha avó, de alguma forma, e eu falava, e minha avó faleceu por complicações de diabetes. Então, eu falava desde de pequena que eu iria ser pesquisadora e eu iria descobrir a cura de diabetes para que nenhuma criança mais perdesse a sua avó para essa doença. Ai, que linda! Ali nasceu uma sementinha e eu cresci sempre falando. Hoje eu sou pesquisadora, não na área de endocrinologia, eu sou oncologista, mas sigo sendo pesquisadora e por uma causa que hoje eu considero me identificar muito mais. Por ironia do destino, né, eu sou a única médica da família, então eu fui preparada para estar aqui. A minha carreira, ela foi um sonho vivido por toda a minha família,
E por muita ironia do destino, meu pai teve um diagnóstico de câncer, eu fiz toda a propedêutica do meu pai, eu conduzi o tratamento do meu pai, como, sei lá, uma coincidência ou não, eu precisei ser preparada para que esse momento fosse eu conduzindo tudo isso. Uhum. É o negócio do propósito, né. Você acabou de contar essa história toda e acho que a palavra que define isso é muito propósito mesmo. Às vezes é para Bacana. assim. Já que você chegou a mencionar a especialização, quando você chegou a decidir isso ainda na graduação? Porque é uma questão que fica pra gente assim, quando a gente vai decidir, quando a gente vai ter ideia para decidir o que a gente vai fazer de especialização e essas coisas assim. Sim. Gente, se eu puder dar um conselho para vocês, assim, explorem tudo que estiver ao alcance de vocês. Eu entrei na medicina muito iludida, né? Assim, quando eu entrei, passar em medicina era o meu sonho. Eu ainda era ousada, era bem atípica mesmo, assim, tipo, minha diversão de férias era ficar estudando. Gente, olha, assim, era uma coisinha meio à parte, mas, assim, eu ainda tinha aquela... Eu fiz a Federal de Alagoas, eu sou de Alagoas, né? Uhum. Então, eu fiz a Federal de lá, eu sonhava em passar na Federal de lá. Enfim, a gente tinha... Opções eram mais restritas também, né? Na minha cidade, existiam 2 faculdades de medicina naquela época, a estadual e a federal. E eu sou da época do ER, vocês já são da época do Grey's Anatomy, né? Eu sou da época do ER. E aí, gente, sala cirúrgica era tudo que... Nossa, eu vou entrar, eu vou ser neurocirurgiã ou cirurgiã cardíaca. Era aquela coisa assim, né? Eu quero um bisturi na minha mão e eu quero... E no primeiro ano de anatomia, eu era, ok, fascinada por aquilo, mas eu quero muito mais do que isso. E aí, de cara, ali no primeiro ano, eu não acho que eu vou para cirurgia, eu acho que eu vou para a clínica. E aí eu fiz, ok, mas meu coração está aberto. Segundo ano, terceiro ano, eu queria explorar tudo e as coisas, e eu sempre ficava assim, eu via todos os colegas já muito focados, eu fazia, não, eu não quero decidir agora, eu quero realmente explorar e mergulhar nas especialidades para tomar minha decisão. E aí eu lembro que uma disciplina que me encantou muito foi a hepatologia, pela complexidade. Eu sempre gostei, eu sempre fui movida a desafio. Se você soltar para mim, olha, isso aqui quase ninguém no mundo faz, gente, fechou o tempo, eu vou ter que fazer. Sabe, eu sou movida mesmo, eu tenho uma coisa em mim que eu sou movida àquilo que quase ninguém consegue fazer. Então, eu gostei, eu fiz, e aí eu comecei a despertar, caramba, eu quero uma especialidade que seja complexa e que eu consiga mexer com tudo dentro de uma especialidade. As coisas foram se desenhando na minha cabeça, mas ok. Até que aí no final do terceiro ano, mais ou menos, eu li um livro que mudou minha vida. Eu fui presenteada com o livro da Elizabeth Kubler-Ross, não sei se vocês já tiveram acesso, mas uma psiquiatra que dedicou a vida dela ao estudo da tanatologia, né? Ela dedicou a vida dela à carreira de cuidados paliativos, ao suporte, né? Ao estudo da morte e ao suporte desses pacientes, desses familiares. Eu comecei a ler a literatura dela pelo último livro, que foi a biografia dela, A Roda da Vida. Eu sempre até trago que a roda da vida me fez escolher a oncologia. O livro é incrível. Dessa mesma autora? Elizabeth Kubler-Ross, que é a autora do livro Sobre a Morte e o Morrer, que é o mais famoso dela. A gente já teve, eu acho, contato na faculdade mesmo, na disciplina de psicologia médica. O professor indicou esse livro também para a gente fazer um trabalho. Sim, agora que você falou o nome dela, me veio na cabeça. Vou até anotar, A Roda da Vida. Quando eu li o livro dela, a forma como a biografia dela, então, foi o que eu mais gostei de todos. Porque ela conta como essa trajetória foi construída e como ela foi se dedicando a essa área. E caramba, eu fiquei fascinada. Porque, gente, ninguém dá a atenção devida a um momento tão doloroso, assim, um momento que tem a sua beleza. Todos nós iremos morrer. E por que não a gente ter a melhor morte possível para nós e para os nossos familiares? É um momento muito doloroso. É muito tabu também, né, esse assunto. É uma pouco dor abordado. que eu não sei se vocês já passaram dentro de casa, é uma dor, assim, que te rasga. Eu passei, né? Então, quando eu falo aqui do meu pai, eu perdi o meu pai. Eu sou muito grata por eu ter me preparado para algo desse tipo, porque eu tenho certeza que meu pai
não escolheria outra morte a não ser ter morrido nos meus braços como ele morreu. Ele me trouxe ao mundo e ele deixou o mundo nos meus braços, assim, de uma maneira que foi muito bela. Eu conduzi aquele momento, eu estava... As últimas palavras do meu pai foi quando eu pedi para ele, pai, calma, respira comigo. E eu comecei a conduzir o meu pai a fazer a respiração quadrada da meditação, né? E as últimas palavras dele foram, eu respiro. Então, é algo que eu tenho marcado para mim. E ele tranquilamente entrou naquele movimento, começou a respirar comigo, focou em mim e nem percebia tudo que estava acontecendo ao redor dele, toda a movimentação da equipe, entra soro, entra sangue, faz aquilo, preparando o material para intubação, enfim. Ele chegou a ser reanimado, mas eu já entreguei o meu pai para o time ressuscitá-lo, e eu sabia, né, que a gente já estava numa situação muito difícil, então ali meu pai me deixou. E, gente, é muito doloroso, mas existe beleza em tudo. Existe beleza em tudo. E aí eu fiquei muito encantada, e naquela época, como o mito existe em torno da especialidade, eu pensava que oncologia era morte. É oncologia que eu quero, e eu jurava que eu ia ser paliativista. Então, no final do terceiro ano, eu decidi ser oncologista pelos desafios. E os livros da Elizabeth, elas contam muito. Quando eu falo aqui sobre morte, ai, nossa, Lilian, que coisa mórbida. Não, gente. Falar sobre morte, na verdade, ao contrário, é falar sobre vida. É falar sobre uma vida muito bem vivida. Uma vida com sentido, uma vida com propósito. Uma carreira que traga para vocês muito sentido. Se vocês conversarem comigo, nossa, Lilian, como foi sair de casa para trabalhar? Gente, foi maravilhoso. Quando eu saí de casa, desculpe, eu não fiz o link aqui, quando eu fui mãe, os meus 2 filhos, eu saí para trabalhar quando meus filhos tinham 2 meses de vida, eu não via a hora de voltar a trabalhar, porque trabalhar no que eu faço é algo que me deixa extremamente feliz. Extremamente uma sensação. Eu sou grata por sair e ter a oportunidade de fazer o que eu faço. Então, conversar com os meus filhos, nossa, mãe, você vai ter que trabalhar? Vou, meu amor, porque eu fico feliz fazendo o que eu faço, né? Não porque eu tenho que pagar, que eu tenho que pagar conta, que eu tenho que pagar a tua escola. Não, eu vou porque eu sou feliz saindo e fazendo o que eu faço, sabe? Então, que tudo se encaixe na vida de vocês, que é o que você falou, Ana, é propósito, né? Dar significado para cada vez você pegar sua bolsinha, seu esteto e você sair de casa, sabe? Não é só conta para pagar, não. Exatamente, eu concordo muito com tudo isso que a senhora falou. A gente, né, tem um roteiro aqui de perguntas, mas eu vou fazendo as perguntas o que vai tendo mais a ver, assim. Acho que a senhora conseguiu abordar um pouco, né, de como que a senhora escolheu oncologia, né, todo o que a senhora gosta desse propósito, né, de tudo que tem por trás, e não só ver essa coisa mórbida da morte, né, e da especialização, que às vezes traz isso pra gente, né, tipo, oncologia é muito pesado e tal, não quero saber, não quero conhecer, mas de ter essa maturidade e conseguir ver esse outro lado. Mas fora isso, assim, o que a senhora menos gosta, se tiver alguma coisa dentro dessa área? Né, daquela respirada profunda, né? Ana, acho assim, 2 questões. Uma, que depois que eu entrei na oncologia, na verdade até antes de entrar, né, quando eu decidi, e durante a faculdade eu procurei já estágios na área e eu fui atrás, eu entendi que a oncologia não é sobre morte, né? A oncologia, eu como oncologista, eu me sinto muito mais útil em me posicionar como uma pessoa que deve propagar uma mensagem de uma vida anti-câncer. Eu sou muito mais útil se eu conseguir atingir muito mais pessoas e ensinar a adoção de hábitos para uma vida anti-câncer. Eu também sou muito mais útil aqui na condução da vida, do resto da vida, das centenas hoje que eu tenho de pacientes curados. Então, a minha maior mensagem é que eu consiga falar sobre prevenção, que eu consiga desmistificar esse departamento, né? Essa opção aí para vocês. Não é só morte, é sobre muita cura, é sobre muita coisa bela na oncologia, em que a gente entra em contato com um diagnóstico tão difícil e a gente conduz esse paciente, nunca é só o paciente, você conduz toda uma família. Família.
Gente, você se torna o psicólogo, você se torna, assim, membro daquela família, e você conduz toda uma família naquela trajetória, e seja no desfecho cura, ou seja até no desfecho morte, é uma construção muito, muito bela, né? Muito íntima até. Então, mas ainda para mim é difícil, o que eu diria a você que do que eu menos gosto, trabalhar com a perda em algumas situações é muito dolorosa, tá? Então, existem algumas perdas que me deixam, entre aspas, feliz assim, muito grata e com muito orgulho da trajetória quando a gente consegue conduzir um paciente a uma passagem tranquila e uma família que tenha acessado com toda a dor que pode existir naquele momento, mas que aquilo seja num ambiente de paz, num ambiente de muita consciência, num ambiente de decisões mútuas, em que o paciente e a família façam as suas escolhas. Então, eu tenho histórias belíssimas ao meu redor nesse sentido, mas é doloroso. É doloroso para mim, como mãe. Às vezes, quando eu preciso me despedir de uma pessoa da minha idade, com filhos na faixa etária dos meus, eu não vou mentir para vocês, eu não vou iludir para vocês, né? Eu não vou iludir vocês que isso é fácil, não. Isso ainda é, na verdade, bem difícil. Então, eu não diria que eu não gosto, eu diria a você que é a parte mais desafiadora, que eu também aceito como parte do meu propósito, porque isso envolve muito no meu crescimento pessoal. Eu sou outra pessoa depois que eu passei a atuar na oncologia, porque eu de verdade sou uma pessoa que mergulho em todas as possibilidades que a minha profissão me traz. E dentre elas, a oportunidade de lidar assim, o que de fato é problema? Será que meu problema é um problema mesmo? Os meus problemas muitas vezes ganham uma proporção muito diferente. Às vezes eu saio de casa irritada com uma coisa desse tamanho, ao longo do meu dia, caramba, aquilo ali é ridículo, sabe? E veja, a gente precisa ter compaixão por nós. Os nossos problemas são os nossos problemas. Não que você deva ignorar os teus problemas só para levar em consideração em outras pessoas. Não, mas tudo na vida é relativo. E você aprende a relativizar, né? Quando você entra com problemas de diversas dimensões. Diria que seria isso, mais ou menos. Sim, não, legal, ficou claro. Já que a senhora falou um pouquinho da carreira acadêmica, né, que foi algo importante, que você teve, né, bastante contato, conta um pouco também de como que foi isso. Você se envolveu em pesquisa desde a graduação ou já foi, tipo, depois? Você já chegou a fazer alguma mestrado, doutorado? Como foi também ser professora, né, que você é a nossa professora desse semestre? Então, assim, como que foi essa... Conta um pouco pra gente como que foi essa carreira, esse segmento na carreira acadêmica. Meninos, então, até agora eu nem mencionei aqui, né? Hoje eu sou oncologista, pesquisadora e professora, né? Eu sou a atual gerente médica do IBCC, o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Eu coordeno também o núcleo de pesquisas do IBCC. Hoje nós temos mais de 120 protocolos que são protocolos multicêntricos, com o patrocínio de alguma indústria farmacêutica, e uns 20, quase 30 protocolos de iniciativas do investigador, né? São protocolos idealizados e executados pela nossa instituição ou algum dos nossos profissionais. Apesar de te falar que sempre desejei pesquisa, gente, durante a faculdade eu encontrei alguns obstáculos e terminei não exercendo durante a minha graduação, tá? Então, na época, eu tentei umas bolsas, não rolou muito, não venho de uma instituição que tenha sido, né, que é pioneira, que tem grande nome, e não foi algo que, na época, eu me desenhei muito. Então, não, minha resposta é não. Durante a minha graduação, eu não me dediquei tanto, e eu resgatei isso daí, mas foi algo que eu sempre tive em mente. Então, eu concluí a faculdade lá em Alagoas, a residência de clínica médica eu fiz em Belo Horizonte, e oncologia eu optei por vir para São Paulo, porque eu escolhi uma instituição que era forte em pesquisa. Então, eu fiz a residência de oncologia na Faculdade de Medicina do ABC, onde já existia um centro de pesquisas lá, né? E onde eu já
resgatei isso daí, comecei a ter muito contato com a pesquisa. Logo, quando formada, eu fiquei na mesma equipe e eu assumi, então, lá o IBCC. Em pouco tempo, eu já estava envolvida em gestão, foi uma coisa que foi acontecendo na minha vida. Hoje, alguns anos, eu tenho uma parte de mim aí, uma parte acadêmica e uma parte também na vida de gestão, porque é algo muito natural. Se vocês me perguntarem, Miriam, você tem formação, você já fez um MBA, cursos para gestão? Não tenho. É um talento, é algo que faz parte de mim. Por que eu acho? A minha família inteira é de gestores. Então, só de administradores. Então, assim, o papo do café da manhã, do almoço, do jantar era gestão de pessoas, gestão de processos. O assunto era sempre administrativo, era sempre financeiro. Eu cresci. Então, acho que para mim é algo muito natural. E eu sempre fui convidada a esses cargos. Fui convidada a me candidatar como diretora clínica. Acho que eu tenho uma veia também de liderança de time, de escuta atenciosa, uma escuta acolhedora, iniciativa muito resolutiva. Acho que é algo muito meu. Então, eu sempre fui convidada e hoje sou a atual gerente médica também, por convite aí da atual diretoria. Mas toda a minha preparação de carreira mesmo é para a minha vida assistencial e minha vida acadêmica, que é o que, de fato, eu projeto. Então, assumindo o time do IBCC, em pouco tempo eu estava coordenando o departamento da oncologia. Junto a isso, eu fiz a minha pós-graduação em pesquisa clínica pelo PPCR de Harvard, com o professor Felipe Fregni. É um curso que eu recomendo muito a vocês podem executar, inclusive, durante a graduação. E também já iniciei o meu mestrado. Eu já defendi, eu sou mestre, e eu estou com o doutorado aí em andamento. Então, foi mais ou menos como isso aconteceu. Eu sou professora da faculdade, que era outro sonho para mim também. Eu sou uma pessoa apaixonada. Eu me defino como uma criatura apaixonada por pessoas, por pesquisa e por ensino. Eu gosto da relação gente mesmo. Eu gosto de ouvir, eu gosto de participar. Então, por isso que, se vocês me perguntarem, nossa, Lilian, me dá uma dica sobre gestão, eu faço, eu não sei se eu vou fazer isso para sempre, não. Eu acho que é algo transitório. Eu acho que eu sou uma pessoa muito assistencial. Eu não consigo me ver longe. O contato com vocês, para mim, é muito bacana. Aprendo com vocês o tempo inteiro. Gente, me ensina aqui como é que está o mundo tecnológico. Eu estou aqui dando aula, gravando esse conteúdo para vocês com o iPad que eu comprei, porque vocês me ensinaram, né? Não, professor, aqui computador, o iPad está fazendo a mesma função. Olha, planilha de Excel, e aí eu vou lá, abro, peço para vocês me ensinarem também o que tem de mais moderno acontecendo aí, e eu acho uma troca incrível. Eu ainda sou da época em que o professor ele era tido como retentor do conhecimento, e acho que isso já caiu por terra há muito tempo. Teve uma aula que eu dei para vocês há alguns anos, que eu comentando, eu fiz um slide lá, eu tinha preparado o slide umas semanas antes, e aí eu fiz, gente, isso aqui já está para mudar, esse esquema de vacinação está assim, mas em breve isso aqui vai mudar. E aí na hora um aluno levantou, professora, mudou antes de ontem, estou vendo aqui, caramba, que incrível, sabe? É uma troca. Eu aqui me posiciono como uma pessoa que posso passar a minha experiência para vocês, mas o conhecimento já está na mão de vocês. Eu não sou retentora de nada. Eu sou parceira aqui na condução dessa jornada. Então, foi muito legal na hora eu editar o slide. Peraí, vamos mudar agora juntos já esse slide. Editei o slide, já mudei na hora, rebobina, vamos lá. Antes de ontem mudou, agora o esquema, e foi fantástico. É que como são outros tempos, né? A gente tem muito mais acesso fácil ao conhecimento, né? Então, acho que realmente a gente consegue construir as coisas mais rápido e de uma forma mais fácil também. Em Bacana. conjunto. Sim. Eu diria que essa seria a grande palavra da nossa geração, é acesso, realmente. Todo mundo tem acesso à informação, tem acesso à comunicação, então qualquer pessoa pode virar estrela de série hoje em dia, né? Tem filme de youtuber uns anos atrás, é um negócio que você não imaginaria, talvez, uma geração atrás. Sim, tá tudo muito rápido mesmo, né? Tá. E assim, só para tentar entender, então, você fez a faculdade de medicina, né, no Ceará? UFAL. Não. UFAL, em Alagoas. Alagoas. É.
Tá. Federal de Alagoas. Minha conterrânea, eu sou do Nordeste também, sou de Recife. Você fez medicina lá, aí você foi fazer clínica médica em Belo Horizonte, já com a ideia, né, que queria oncologia, aí foi para São Paulo fazer oncologia. E desde então, lá você, né, aqui no caso em São Paulo, você já já entrou no IBCC, chegou a trabalhar em outros serviços também, como que foi? Ah, tá. Não, trabalhei em vários serviços, já passei por várias opções. Aí o IBCC sempre foi o meu principal, eu nunca saí de lá, mas eu nunca tive um contrato de exclusividade, eu atuei em vários outros serviços já, gente. Eu fui por um bom tempo da Santa Casa de Misericórdia. Outra coisa que eu também aconselho bastante, sabe? Eu acho que nada da vida a gente precisa tomar uma decisão com o peso de que aquilo seja definitivo. Você pode testar. Você pode testar. Se aquilo comunga com os teus valores, se aquilo de alguma forma converge com o que você planeja para a sua carreira, né? Acho que vale a pena tentar. Então, eu tentei vários, assim, né? Vários convites bacanas. Graças a Deus, as coisas sempre aconteceram para mim, sabe? Eu sempre recebi convites, eu ia lá, olhava, tal, e as coisas foram se desenhando dessa forma. Sempre fui convidada a tudo que acontece hoje comigo. Hoje eu tenho, na verdade, alguns cargos. Eu atuo no IBCC como oncologista, eu sou atual gerente médica, eu coordeno o núcleo de pesquisas, eu sou, então, investigadora principal de alguns estudos, então, como investigadora principal, eu tenho algumas tarefas específicas dessa função, eu sou subinvestigadora de outros vários protocolos. Eu atuo também no consultório particular, pelo IBCC eu tenho contato com o público SUS e com o público privado, mas eu tenho um consultório particular, onde eu tenho muito mais, né, onde atuo, na verdade, só com pacientes do privado. Eu sou chefe do departamento de oncologia do Hospital Geral de Itapecerica da Serra, que fica numa cidade próxima daqui. Eu fui convidada a esse desafio em 2022. Eu montei o departamento do zero, não existia oncologia lá. E hoje o departamento está muito bonitinho, desenhado. A gente já faz mais de 500 infusões de quimioterapia por mês, um volume já muito grande do departamento. É só SUS, não é só SUS. Eu sou professora da faculdade, né? Outra função que eu exerço, assim, que também está lá com muito carinho entre os meus cargos, porque eu acho que é uma das coisas mais gratificantes que eu faço também. Eu sou speaker de diversas indústrias farmacêuticas, palestrante, eu sou sempre convidada também para eventos, em palestras. Atuo também em algumas atividades com a indústria farmacêutica, às vezes como um advisory board, ou eu sou chamada para elaborar materiais científicos, construções de projetos desse tipo. Eu sou do comitê científico de uma ONG ligada à pesquisa clínica, o Instituto Projeto Cura. Convido todos vocês a conhecerem aí sobre o Cura. É uma ONG em que a gente arrecada aí fundos para o financiamento da pesquisa no Brasil em oncologia. Então, o Cura é um fundo para pesquisas em oncologia, aqui no Brasil. Quem mais atualmente, gente? Nossa Senhora! Eu sou mãe. Então, esse era até um ponto também que a gente acabou adicionando de curiosidade também de vida pessoal. Assim, você é muito ativa na carreira medicina, você faz muitas coisas, está envolvida com muita coisa. E você falou que você é mãe, né? E assim, você é nova. Você Então, balanceia isso tudo. Como que é isso? Gente, não é fácil, tá? Teve eu nem lembro, acho que foi ano passado, em que um dos meninos me perguntou assim, da graduação: professora, eu estava comentando alguma coisa, eu comentando que meu aniversário estava chegando e tal, e aí, professora, dá um conselho pra gente e tal, o que é que você poderia aconselhar a gente nessa fase? E aí eu dei para eles, eu falei, gente, eu tenho uma lista de livros que eu considero que foram leituras que me marcaram muito, e tem best-sellers, não best-sellers, eu estou muito acessível a vocês para a gente sempre conversar bastante a respeito. Mas tem uns best-sellers que valem bastante a pena aí, tá? O Essencialismo é um deles, para você colocar no ponto, tá? Eu acho que foi um livro muito bacana que eu li. E teve um que eu ganhei de um amigo muito querido, também professor de vocês, de cirurgia. Ele me deu uma vez um livro chamado A Única Coisa, um livro que traz umas mensagens bem bacanas. Eu na época não tinha... Eu lembrei do livro e falei para vocês, gente, se vocês querem uns conselhos aí na vida, como me ajuda
a tomar as minhas decisões, é que vocês aprendam a dizer não. Vocês vão precisar dizer muito não. Acho que mais importante do que dizer sim, do que decidir o que vocês querem, é vocês terem muita clareza do que vocês não querem para vocês. Isso começa muito por aí. E vocês terão que dizer nãos dolorosos. Daqui a pouco me lembro de falar sobre isso. Um outro conselho que eu dei foi: vocês terão que aprender a lidar com o caos. Não adianta. Vocês serão colocados em situações de caos. Então, invistam muito na inteligência emocional de vocês. Invistam muito em leituras, em terapia, em meditação, na saúde emocional de vocês e no desenvolvimento de soft skills. Tá, gente? Vocês precisam estar muito focados no bem-estar de vocês. Se vocês tiverem que abrir mão do bem-estar de vocês para tomar decisões na vida de vocês, é um ponto de alerta ali, sabe? Uma bandeira vermelha se levanta nesse momento. Porque que isso seja passageiro, que isso tenha prazo para acabar, ok. Mas que você não consiga visualizar esse prazo é uma decisão muito perigosa. Então, nunca deixem de focar o bem-estar e os hábitos de saúde de vocês. E outro conselho que eu considero muito importante é que vocês fujam de ambientes e de pessoas que não apoiam os objetivos de vocês e que não comungam com os valores de vocês. Então, vamos lá. Eu sempre tive como objetivo ser mãe. Eu não sou da sua vida, não. Eu sou feminista, eu sempre quis a minha carreira, eu sempre quis muita coisa na minha vida, mas eu também sempre quis ser mãe. Então, eu soube escolher estar ao lado de pessoas que me proporcionariam a conseguir concretizar também esse objetivo. E a maternidade é potência, gente. Eu me tornei muito mais produtiva. A minha carreira só fez isso aqui depois que eu fui mãe. E eu sou mãe atípica. Eu tenho 2 filhos no espectro autista. Eu não tenho rede de apoio. Sou eu, o meu marido e só. Nossas famílias moram fora do estado. Então, a nossa rede de apoio são as nossas funcionárias, são as nossas terapeutas. Eu tenho 6 terapeutas para cada criança. Então, se vocês acham que eu faço muita coisa, vocês vão adicionando aí nessa lista. Eu tenho 6 terapeutas para cada criança. Eu administro um time, fora o time que eu tenho dentro de casa para fazer tudo isso funcionar. E vocês não podiam ter me pego no momento melhor da minha vida. É no momento em que eu me encontro em conflito com os conselhos em que eu estou dando para vocês. Os últimos meses da minha vida, eu tenho sido engolida por projetos e pelo acúmulo de função e por muita coisa que vem acontecendo, que eu digo para vocês que no momento, essa semana, foi um momento em que eu precisei dizer alguns nãos muito dolorosos para mim. Em que eu precisei reprogramar algumas coisas da minha vida, porque eu estava abrindo mão do meu bem-estar e dos meus hábitos de saúde. Eu estava sabendo lidar com o caos, tudo bem, mas eu estava dizendo alguns sims que estavam me levando a caminhos perigosos. E que eu ainda estou mergulhada em algumas coisas que eu estou me desenhando para modificar um pouco e esse equilíbrio de tudo que está acontecendo voltar um pouco mais aos eixos. Então, isso vai acontecer na vida de vocês também. E como eu citei aqui do essencialismo, isso de você dizer, nossa, eu quero para mim uma vida plena em que eu vou dormir 8 horas todos os dias. Eu vou consumir 2,5 litros de água. Eu vou me alimentar super bem, meditar, acordar, né? Dar um beijo no meu marido e nos meus filhos, tomar um café da manhã gostoso. Não, isso não vai acontecer todos os dias. E equilíbrio na vida é você saber que você vai ser levado ao extremo oposto, você vai ser atravessado, você vai na entrega de algum projeto, você vai dormir 3 horas numa noite, você vai sair de casa sem ver seus filhos e voltar para casa, seus filhos já vão estar dormindo, e você vai ser atropelado por tudo isso, mas que acabando aquilo, você volte imediatamente para o outro oposto. Você se isole, vá para o meio do mato, desligue o celular e se reconecte com tudo aquilo que te energiza. Isso é o equilíbrio na vida. A ilusão de que você vai ter uma vida nossa, você vai, né? Suas contas estão pagas, sua carreira decolando, com você todos os dias dormindo 8 horas e colocando, dando check perfeito em tudo isso, isso é ilusão. Não vai acontecer. Em alguns momentos, de maneira muito aberta, estou dizendo aqui para vocês que de maneira muito aberta, hoje,
eu não estou focando o meu bem-estar. Mas já disse alguns nãos muito importantes essa semana, tá? São fases, né, doutora? São fases que a gente vai passando pela vida, né? E acho que é muito legal você abordar isso, porque né, a geração mais nova e tal acaba sonhando muito com essa vida perfeita, né? Tipo, ai, eu vou ser médica e tipo, vai passar esse caos da faculdade. Só que assim, isso aqui é só o começo, né? Vamos combinar que a faculdade, o curso é só o começo, e depois é, a vida vai acontecendo várias coisas e os problemas vão se tornando cada vez maiores. E acho que é muito isso, essa questão de maturidade e de sabedoria, né? De saber que são fases e que vai ter uma fase que vai estar difícil, que vai exigir muito esforço, e vai ter outras fases que a gente vai tentar focar mais na gente, no nosso bem-estar. Então, acho que isso é muita maturidade, né? Ver a vida realmente que não vai ser perfeito mesmo. E também enxergar beleza nisso, né? Acho que é legal também. É aquele negócio, eu ainda no meu. Por exemplo, eu ainda tô tentando aprender a ser adulta. Eu já tô nos meus 20 e poucos anos aí, eu tô tentando pegar o jeito, né? Porque aquele negócio, eu sei dirigir, se eu quisesse eu podia beber, mas se falar se eu consigo fazer minhas contas, eu não sei, não. Tem que ficar aprendendo essas coisas. Mal se as coisas estão na gaveta para fazer faxina, essas coisas, você tem que ir aprendendo. E as Sim. coisas se encaixam. Ô, Vitor, sabe quando eu estava na faculdade, quando você falou e agora aprendendo a ser adulto, eu tive uma conversa muito importante, assim, com meu pai. Isso é um outro conselho que eu posso dar para vocês. Eu muito angustiada, não tinha médico na família, tal. E aí eu conversando com meu pai, mas pai, eu vejo os meus amigos de colégio, eu já estava com acho que 23, perto de me formar, eu me formei com 24. E aí eu fiz os meus amigos já todos ganhando dinheiro e eu não. E eu ainda assim, eu tenho 23 anos, eu era 22, sei lá. E se eu preciso de um pirulito, eu preciso te pedir. E como que isso vai ser lá na frente, né? Como que eu tenho que lidar com o mercado? Eu vejo já tantos amigos meus que são filhos de médicos, que já estão com a carreira montada. Eu vou começar do zero, não tenho ninguém, para onde vai? E meu pai sempre me tranquilizou assim, filha, o mercado está aí para quem é bom. Você vai se preocupar em ser boa. Você sendo boa, o mercado vai brigar por você. Então, gente, assim, hoje em dia é importante, né? Eu não estou aqui desmerecendo. Ah, é importante ser bom, mas também é importante parecer bom. Tá, eu não estou desmerecendo esse conceito. Mas tem muita gente focada em parecer ser bom. Né? Eu estou nas redes sociais e adoro, até sou super blogueirinha, tá? Adoro. No momento eu não tenho andado tão ativa, mas por momento de vida mesmo, por tudo que eu estou compartilhando aqui com vocês, mas gosto. Entrei a pedido dos meus pacientes, e como eu gosto muito de falar, eu gosto muito de conversar, eu entrei, como foi o que me motivou? Eu falo muito mais com o público leigo, eu tenho uma escrita e eu tenho uma comunicação muito mais com o público leigo, eu não sou de criar tantos conteúdos para médicos, eu crio muito mais conteúdo para os meus pacientes ou para os meus alunos. A gente tem que saber usar também, porque é um meio de comunicação muito bacana, é muito gratificante. Eu tenho alguns cases muito legais pela internet, pessoas que eu conheci e que chegaram até mim, vidas que eu consegui tocar, consegui transformar, sabe? Então, assim, entre postar sobre vacina, haters já vieram me xingando, nossa, mas você já sabia do efeito colateral? Que existem pessoas ficando paraplégicas por essa vacina do HPV? E não, a gente tem que tolerar esse tipo de coisa, mas muitas coisas belíssimas já chegaram também. Então, uma mãe chegou uma vez em contato comigo, poxa, doutora, me esclarece, eu realmente tenho que vacinar minha filha quando uma criança, ela tem 9 anos, e ela não iniciou atividade sexual. Sim, é para atividade. Eu fui lá e expliquei, olha, é para vacinar sim, porque o potencial imunogênico, ele é maior na infância, e para o dia em que ela tiver a relação sexual ela já esteja imunizada, ela não seja infectada por esse vírus. E aí foi muito legal, uns 15 dias depois a mãe mandou outra mensagem, doutora, minha filha já está vacinada, e uma foto lá da carteirinha, e foi super lindo, assim. Então, a nossa voz tem muito poder. Então, a gente deve saber utilizar também com muito respeito, com muita responsabilidade. A gente
ter alcance também é outra coisa muito bacana. E, Vitor, a gente vai se moldando. Se eu posso falar para vocês, você vai aprendendo a ser adulto, você vai aprendendo a lidar com tudo isso. E seja muito bom. Aprenda a ser um adulto bom. Aprenda a ser uma pessoa do bem, com valores do bem, sabe? Então, enquanto a gente seguir o nosso propósito, seguir algo que nos energiza, eu acho que, por mais que você seja... Elizabeth Kubler-Ross tem uma frase que também me marca muito. Pessoas bonitas, elas não acontecem ao acaso. Elas muito provavelmente são resultado de acontecimentos na vida dela que foram moldando aquela pessoa para que hoje ela seja tão bela. Ela é o fruto da história dela. E isso vai acontecendo. Enquanto você estiver alinhado com os teus valores, com o que te rege realmente, você está no caminho certo. Ai, que legal. E para a gente finalizar, então, doutora, qual que é o seu conselho? Acho que você já deu muitos Já deu um conselhos monte. muito legais, até anotei algumas coisas aqui, mas que é muito valioso. Mas, assim, pessoas que querem seguir na carreira da oncologia, né? Assim, não é o meu, assim, hoje é que eu estou na faculdade ainda, né? Eu já me apeguei a uma área, eu quero ser GO, né? Eu já tenho isso em mente. Tento não me fechar, mas é impossível, porque eu amei GO. A gente vai atuar muito em conjunto, Ana. A sua área é mais de câncer ginecológico, né? Isso, E de mama. hoje eu só Eu trato lembro. tumores femininos. Eu Pra lembro que mim, você tinha comentado isso na aula, até esqueci de mencionar aqui na entrevista. Mas é uma área que eu acho, né, assim, eu sou apaixonada por GO. Mas para quem quer seguir na carreira de oncologia, o que você fala assim para essa pessoa, né? Que tipo de conselho você pode dar para essa pessoa? Ai, gente, vê só. Eu acho que eu não vou dar especificamente para oncologia. Talvez para oncologia ela tenha ainda mais impacto, mas eu dou para você, GO. Vitor, você quer o quê? Alguma coisa já ou não? eu tava pensando geriatria, mas não tenho certeza. Fantástico, fantástico também. Uma área linda, linda, linda. GO, linda, 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 linda. Eu me Eu dou bem sou... com idoso desde que eu sou pequeno, aí meus avós, tá, É linda. Eu acho que é uma gostarem carreira bastante. brilhante. E veja, todos nós queremos envelhecer. Você tem um campo imenso aí em ajudar as pessoas e conduzir com um plano de qualidade de vida para que as pessoas coloquem, a gente consiga plantar na mente das pessoas que a gente precisa se preparar para o nosso envelhecimento, né? A gente quer envelhecer, mas a gente não se prepara para envelhecer. Olha que louco, né? É. Então, gente, sabe um conselho que eu dou? Façam terapia. Um passo à sua frente, professor. Tô fazendo terapia. É outro Sim. motivo aí, mas que eu já fiz. Façam terapia, eu sou daquelas que fazem assim, olha, eu faço terapia para suportar as pessoas que não fazem terapia. Exatamente. Não, mas é fantástico. Eu falo assim, para você estar sempre revisitando as tuas dificuldades, você saber lidar, porque eu acho que dentro de nós está a nossa grande potência. Eu tenho uma oportunidade, né, como estou comentando aqui com vocês, meus 2 filhos estão no espectro autista, então os 2 já fazem terapias, né? Eu tenho várias psicólogas com cada um, e é brilhante, gente, como tudo acontece quando os meus filhos já sabem identificar os sentimentos deles, que hoje a gente convive com tantos adultos que não sabem quando estão com dúvidas, não sabem identificar que talvez ele esteja se perdendo nas decisões que ele está tomando. Não sabe que talvez você esteja se desalinhando do teu propósito. Você não está sabendo nem enxergar onde você quer chegar. Então, parte de agora. O que é que você está sentindo? Perguntas que hoje eu faço para os meus filhos. O que é que você está sentindo? Mamãe, eu estou frustrada. Mamãe, agora eu estou irritada. Mamãe, eu estou achando que eu não quero fazer isso. Quantos anos eles têm? Meu filho vai fazer 6, minha filha faz 5 daqui a pouco, em fevereiro.
Daqui a pouquinho ela faz assim, que eles são tão coladinhos que os dois ficaram banguelos agora juntos, ao mesmo tempo. Um aninho e 2 anos de diferença, eles ficaram banguelos juntos. Mas, de verdade, é o convite a vocês estarem a todo momento se conectando consigo. Que vocês não se percam do que realmente energiza vocês. O que, de fato, é sucesso para vocês. Escrevam de agora. Aqui, eu vou virar ali para vocês. Porque tá desfocado, mas eu tenho aqui um quadro em que eu vou discutindo, eu vou traçando, eu vou discutindo com meu marido, a gente vai traçando os nossos projetos e a gente vai ali desenhando, enfim, um Kanban até às vezes. E eu vou desenhando quais são os meus propósitos, quais são os meus projetos. Também, olha que fantástico. O meu é menorzinho, né? Você vê que eu sou professora até dentro de casa, até comigo mesma, com meu marido, é assim, gente, eu sou fascinada mesmo. Mas que vocês estejam tendo sempre a oportunidade de se conectar com vocês, que vocês tomem decisões baseadas nos valores de vocês, que vocês não abram mão do que é essencial para vocês. Mas para isso eu preciso que vocês entendam o que é essencial para vocês. Vocês sabem? Aí entra a questão do autoconhecimento mesmo, né? Então, vocês terminam essa entrevista agora e vão escrever ali no quadro, viu, Vitor? O que é essencial para você? Né? E vocês vão desenhar a sua vida em torno daquilo ali, né? Em momentos vocês abrirão mão um pouco daquilo, mas você volta para o seu centro, você volta para o que é teu de fato, porque no final das contas é o que vai te dar sentido a tudo ao teu redor. Só mais uma pergunta agora que surgiu a dúvida. Hoje, então, como você só trabalha mais focado, né, em câncer da saúde da mulher, acho que, sei lá, 100% das suas pacientes devem ser mulheres, então. Pela pesquisa clínica, eu ainda atendo outros protocolos. Ou lá mesmo em Itapecerica, quando eu atendo SUS, eu ainda atendo alguns homens, mas não é o meu foco, ou de fato não é o meu foco. E aí foi você que escolheu também esse lado, ou foi indo? Ana, também foi acontecendo. Eu vou te falar que o meu TCC foi em câncer de pulmão. Naquela época eu era fascinada. E aí, como eu falei para vocês, nem tudo na vida, gente, será definitivo. Eu achava que eu ia fazer pulmão. E aí, assim que eu me formei, quando eu comecei a assumir o serviço, eu tratei alguns pulmões e tal, mas aí logo era tanta mama, ficando cada vez mais apaixonada. E fiz, gente quer saber, eu vou assumir que eu sou da mama mesmo. Antes disso acontecer, eu era a coordenadora do departamento de sarcomas da Santa Casa. Então, eu tenho grande experiência em sarcoma. E até algum tempo ainda tratava alguns sarcomas, porque realmente eu tive uma trajetória aí, mas hoje eu fiz a escolha, assim, porque eu sou feminista pra caramba, Ana. Eu sou fascinada, então é o assunto que me brilha os olhos, é falar sobre o universo feminino. Eu fiz, então sou eu mesmo, somos nós aqui. Eu sou feminista, eu sou antirracista, eu sou anticapacitista. E tem uma lista aí. Não, legal. Eu perguntei isso porque, como eu falei, né, eu sonho muito com a GO e eu tenho muito essa idealização, assim, eu quero trabalhar com mulheres e tratar, e feminista, não sei o quê. Por isso que eu perguntei, assim, se realmente foi uma escolha sua ou se acabou, mas assim, você meio que acabou se descobrindo realmente, né, com esse universo. Legal. Isso aí eu vou mudar um passo para trás, porque eu não sou muito ativista político para nada aí, muito. Vira e mexe, eu dou uns comentários aí quando um lado ou outro da discussão passa dos limites da internet, mas fora isso, eu fico na minha. Menos aí, mais que eu não tô defendendo muita coisa aí, mas que às vezes eu gosto de conversar, mas às vezes você conversa coisa errada, o pessoal fica nervoso, aí eu não gosto. Eu não gosto de brigar, eu preciso discutir às vezes, sabe? É verdade. Os ânimos andam muito inflamados por aí, gente. Professora, no caso, doutora, eu queria agradecer, né? Nós queríamos agradecer esse tempinho que a senhora teve para a gente. Teve muitos conselhos muito enriquecedores, né? Acabou que não ficou só realmente na oncologia, foi conselhos como para uma vida médica mesmo, né? Que eu acho que acaba encaixando para mais pessoas, principalmente para a gente. Eu acabei até tirando dúvidas, tipo, minha mesmo, mas que foi muito enriquecedor. Eu queria agradecer muito, eu amei.
Obrigada, meninas. Eu que agradeço muito essa oportunidade, de coração mesmo. Eu sou muito grata, pelo convívio com vocês. Eu acho que é sempre uma troca muito prazerosa. Eu recebo muito de vocês, recebo é, conhecimento mesmo, sabe? Eu acho que a gente precisa constantemente aprender a desaprender e a estar se remodelando a todo momento. Eu tenho 40 anos, eu provavelmente tenho o dobro da idade de vocês aí. E é fantástico como a gente vai se construindo e a gente vai se modificando juntos, né? Vocês aos 20 e alguma coisinha aí seguem me ensinando tanto. E esse bate-papo eu teria adorado ter presenciado na época da minha graduação, então, com muito coração mesmo, eu fico à disposição de vocês para esse e para vários outros aí na vida, quando a coisa apertar. Tantos de vocês até hoje me ligam, me mandam mensagem, me pedem conselhos, ou quando precisa de alguma coisa, estamos juntos. Obrigada, doutora.